Sextou! Muito bom dia, gente! Sexta-feira, uma semana quase que completa, né? Amanhã é sábado, a gente tá pertinho já do fim da semana. Uma semana intensa por aqui, não sei como é que foi por aí, né? Por aqui tem sido intensa, né? Nem terminou ainda. Eu tô muito feliz. Me trazer um pouquinho hoje, tava aqui ouvindo uma música, né? Pensando já em Cristo e tal. E acabei me empolgando ouvindo a música. Inclusive, uma música muito boa, muito cristocêntrica mesmo. Você aprende muito sobre quem é Cristo, chamada Ele É. Vou até botar aqui, ó. De Os Arrais. Amo essa música deles, muito boa. Ele É, Os Arrais. Os Arrais, antigamente ele tinha músicas muito boas. Não sei como é que tá hoje em dia, tá? Que eu nunca mais me atualizei sobre eles. Mas se você pegar os discos aí antigos, 2020 pra baixo, tem muita música linda, assim, que facilmente nos mostra quem é Cristo e tal. Indico muito, tá? Além da voz deles também, que eles arrasam muito. São dois irmãos, ok? Fica aqui minha indicação do dia, né? E, gente, hoje a gente vai terminar a leitura, certo? De 1 João, capítulo 4. A gente tem trabalhado sobre esse tema, sobre o amor do Pai é a base. E foi muito legal que a gente aprendeu até o momento, né? Que a gente tem falado sobre como o amor do Pai, ele é a força motriz da nossa vida, certo? Na verdade, esse é o nosso chamado, né? Pelo Pai. A gente tem várias formas de viver a vida, tá? Não existe uma única forma. Mas existe o caminho, entendeu? E o caminho é Cristo. A gente conhece isso na palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, Ele vem revelar que existem vários meios, entendeu? Mas existe um único caminho, e o caminho é Cristo. E quando a gente entende isso, que o caminho é Cristo, a gente tem a possibilidade de colocar Cristo numa caixa religiosa e entender que Cristo e a minha vida com o Pai, enfim, minha intimidade com Deus, esse tipo de coisa, todo esse assunto que a gente conhece, esses temas assim que se colocam hoje em dia, é pura religião, e eu tenho isso para viver em alguns momentos, né, no máximo, no mínimo, na verdade, durante um culto, né, de domingo, ou durante minha semana, né, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, enfim, colocar isso nessa caixinha desse horário que eu tenho meu momento devocional quando a gente tá aqui à mesa. Esse é um formato. E o segundo é quando você encara Cristo de fato como um caminho e como a sua perspectiva para a sua vida inteira, entendeu? Thaís, eu entendi com o tempo, né, isso me custou um tempo até enxergar o quanto o cristianismo de fato era um estilo de vida. Não era simplesmente os meus momentos devocionais, meu momento de oração. Cristo não estava somente nesse momento. Mas ele significava todo o restante. O meu trabalho, as minhas relações com as pessoas. E isso aqui é muito mais desafiador, inclusive, do que você encarar Cristo como uma religião, entendeu? É muito fácil, é muito mais fácil. Estou falando assim em relação a o trabalho que você tem, entre aspas, né? De colocar Cristo no modo... Só na minha área espiritual e religião, não. O espiritual, gente, é a partir do espiritual que todas as coisas se movem. E você vê isso, quem mais conseguiu traduzir isso pra gente foi o próprio Cristo quando veio pra cá. Ele não privou os discípulos, por exemplo, de estar lá simplesmente no culto, né, e adorando ao Pai, cantando e lendo a palavra, como ele fazia, tá? Isso também faz parte da vida da gente. Mas você vê Cristo sentado à mesa com os discípulos o tempo inteiro. E nesses locais ele ensinava muito para os discípulos. Comendo ele ensinava. Orando para as pessoas ele ensinava. O tempo inteiro Cristo estava ensinando. Em cima da montanha ele ia lá, pregava. A mulher estava lá, né, em João 4, você vê a mulher samaritana. Ele estava lá esperando, né, os discípulos para ir comer, todo mundo junto. Do nada ele vê aquela mulher samaritana e ali ele cria uma oportunidade de falar do amor dele redentivo, entendeu? Então, Cristo ele não estava atuando somente num prédio, num culto. Isso não existia, entendeu? Se você pode observar.
Cristo, no final, nos últimos instantes da vida dele, né, último momento que ele tem com os discípulos, ele escolheu fazer uma mesa e cear com os discípulos, ao invés de fazer um culto. Então, Cristo, ele veio trazer esse significado da vida espiritual como um lugar que se parte dela, entendeu? Não é que é uma área somente, que só é para ela, não. O espiritual, ele dita todas as coisas, a ponto de ele trazer nesse mundo físico realidades que só no espírito você poderia trazer. Como, por exemplo, curar enfermos, ressuscitar mortos, enfim. Então, assim, quando você traz e você enxerga o cristianismo dessa forma, ele passa a ser um desafio muito grande, né? Passa a ser muito mais desafiador. Porém, ao mesmo tempo, você tem a convicção de que isso nunca vai partir de você, mas que é a graça do Pai na tua vida que te faz viver coisas desse tipo. Que te faz viver maravilhas assim, entendeu? Então, o nosso único papel aqui é permitir, né? Deixar nosso coração atento a isso. Deixar nosso coração livre para viver coisas desse tipo. Viver coisas como Cristo viveu aqui na Terra. É a disposição do meu coração que vai me fazer usufruir de coisas assim ou não. Então, você hoje aqui tem uma oportunidade. Você tem duas possibilidades. Ou você vai encarar cristianismo como uma caixinha religiosa, ou você vai encarar cristianismo como um estilo de vida. E o propósito aqui de uma mesa é que você encare a sua vida como estilo de vida. Entendeu? Encare o cristianismo como um estilo de vida. E não como uma religião que você presta culto e acabou. Tá certo? Então, entendendo isso é que a gente traz, essa é a minha cosmovisão cristã, assim, a forma como eu enxergo, que é cosmovisão, a forma como eu encaro a minha vida, a partir do evangelho, entendeu? Então isso aqui envolve tudo, a minha relação, a empresa, a forma como eu lido na empresa. Tem muita coisa ainda, Thaís, pra tu mudar na tua cabeça, é óbvio que tem muita coisa. Tem muita coisa que eu olho assim, por exemplo, né, que eu estudo sobre negócios e aprendo, né, sobre, sei lá, área de finança, área de marketing e tal. E eu tenho buscado sempre, desde quando eu comecei, a encarar como é que Cristo lidaria com esse tipo de coisa. Se realmente é como todo mundo diz que é, porque eu desconfio muito quando todo mundo tem a mesma mensagem aqui nesse mundo, sabe? Muito provavelmente o Pai quer revelar coisas novas pra gente, certo? Novas metodologias, novas formas de viver a vida. E, enfim, é por aí que funciona. Bom dia para todo mundo que está aqui chegando. Vamos ver aqui. Flávio, Nascimento, Moura, Vitor, Gabi, Rafael. E aí, gente, tudo certinho? Beijo para vocês, sejam bem-vindos. E a gente hoje vai finalizar o texto de 1 João, capítulo 4, certo? A partir do versículo 7 foi o que a gente começou aqui a estudar desde terça-feira. Segunda-feira eu dei uma introdução assim para uma mesa. E hoje a gente vai finalizar, ok? Então, a gente vai agora ler a partir do versículo 17. A gente falou sobre esse versículo ontem, e aí eu vou terminar até o 21, ok? Vamos conversar sobre isso, sobre o amor do Pai, de fato, ser a base da nossa vida, tá bom? Bora lá. Nisso o amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. A gente conversou muito sobre isso ontem, essa parte aqui. Porque assim como ele é, nós somos também nesse mundo. Ou seja, ele está falando aqui, né, só para recapitular, né, que o amor, ele precisa ser aperfeiçoado. E por que ele precisa ser aperfeiçoado, Thaís? Porque se o Pai é amor, o Pai habita em mim e eu habito nele, assim como a gente já leu aqui antes, certo? Nesse mesmo enredo, contexto aqui. A gente precisa entender que cada dia que se passa é uma oportunidade que a gente tem de ser aperfeiçoado nessa identidade que nós temos no Pai. Se o Pai é amor, ele habita em mim e eu nele, então significa que eu, Thaís, também sou amor, tu entendeu? Você aí, Gabi, Flávio, Rafael, também é amor. Isso é a nossa identidade, certo? Você pode dizer, Thaís, mas tem dia que eu tô tão arretado, que eu tô fora de todo mundo. Gente, isso faz parte da vida, certo? Então, falta aí de um aperfeiçoamento, entendeu? Por isso que ele fala que o amor, ele é aperfeiçoado, ou seja, ele vem e se torna perfeito à medida que o tempo passa também. E à medida que a gente abre o nosso coração para se tornar perfeito como o Pai é. Chega algum momento, Thaís, aqui na vida que nós conseguimos ser perfeitos como o Pai é. Veja, eu vejo na Bíblia um caso como, por exemplo, Enoque, que caminhou com o Pai. Isso aí é Antigo Testamento, lá em Gênesis, mas aconteceu, isso é uma realidade, isso aconteceu de fato. Ele tinha tanta comunhão com o Pai que ele não chegou a morrer, ele foi arrebatado, né? Ele foi-se embora. Tem um versículo que fala exatamente isso, que o Pai tomou Enoque para si, ou seja, o cara simplesmente desapareceu aqui na terra, ele não chegou nem a morrer, entendeu? Ele simplesmente foi para o céu
e tudo resolvido, né? Adiantou o percurso. E ponto final. Então, assim, é possível, velho? Se com Enoque foi, então, assim, eu não quero dizer que é impossível. Agora, eu sei que vai acontecer quando a gente for, de fato, para o céu, né? A gente vai ter, de fato, a perfeição em todos os sentidos. Mas isso não significa que a gente não possa colocar nossa energia e crer, de fato, que a palavra diz que é possível que a gente seja aperfeiçoado no amor. Então, vão ter situações na nossa vida que a gente vai ser testado nesse sentido, entendeu? De ser aperfeiçoado no amor. E o convite do nosso Pai é que a gente encare esse processo de aperfeiçoamento, né? E ele disse assim, porque assim como ele é, nós somos também nesse mundo. Então, se Cristo foi alguém que recitou pessoas, que orou por enfermos e fez tudo que fez, ele falou sobre o Pai, revelou que o Deus, que todo mundo chamava de Deus, é Pai. Por isso que você me vê muito falando aqui sobre Pai, não sobre Deus. Porque a revelação que Cristo dá sobre o Pai, sobre Deus, é que ele é um Pai. Então, ele traz essa revelação e muitas outras coisas que Cristo fez aqui na Terra. Então, vamos continuar. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora todo medo. Porque o medo traz tormento. E aquele que tem medo não é perfeito em amor. Isso aqui é muito show, vê só. Ele fala que não há temor, não há medo no amor, mas o amor perfeito lança fora todo medo. E eu sempre falo isso, eu já falei aqui também em alguma live, que a gente pensa que o contrário de amor é o ódio. Mas, na verdade, o ódio, ele é um amor embutido, não revelado, não assumido. Quando você tem ódio por alguém, na verdade, você ama aquela pessoa. Só que você não assume isso e também não consegue, talvez, de repente, perdoar alguém, perdoar essa pessoa, enfim. Eu sempre falo, gente, tem coisas que, todo sentimento que não vem do Pai, ele vem contra a gente mesmo. Por exemplo, a inveja vem contra a gente mesmo. O ódio vem contra a gente mesmo. Isso aqui são sentimentos que todo ser humano pode ter. Isso não significa que vai ter, mas ele pode ter esse sentimento, ter essa sensação por alguém. E na verdade, isso é uma própria prisão. Quando você odeia alguém, na verdade, você está amando essa pessoa, você não sabe disso. Quando você não perdoa alguém, na verdade, você está se matando e você também não sabe disso. E mesmo sabendo, Thaís, o que é que eu faço? Então, você tem que chegar junto ao Pai, conhecer o amor do Pai. Por isso que o tema da live é esse aqui, ó. O amor do Pai é a base. Porque quando eu entendo o quanto o Pai me amou e o quanto ele sofreu por mim, se entregou por mim, eu vou ter mais compaixão pelas pessoas. Então, eu vou entender que aquela inveja que a pessoa tem por mim, na verdade, é porque ela não conhece ainda Cristo. E a pessoa que não conhece, que não tem o amor do Pai no coração dela, é óbvio que ela vai ter simplesmente sensações e sentimentos ruins. Então, na verdade, eu vou ser a revelação do amor do Pai na vida dela, mesmo sabendo que ela me inveja, tu entendeu? Então, você sai desse lugar de tipo de revidar, digamos assim, de consequência de revidar, para ser um agente de transformação na vida dela. Mesma coisa em relação ao perdão. Se eu não consigo perdoar alguém, na verdade é porque eu não entendi ainda o quanto o Pai me amou na cruz. O quanto eu não merecia esse perdão e Ele me perdoou. Quando você entende o quanto você é perdoado no Pai, fica muito mais possível você perdoar as pessoas ao seu redor. Porque você vai entender que você também não merecia nada, que o Pai não deveria, não precisava ter morrido por você, né, em Cristo, na cruz. Você não merecia isso, mas Ele escolheu, apesar de você não merecer, Ele escolheu morrer por você. Quando você tem revelação, quando você tem experiência de perceber o amor do Pai, fica muito mais fácil de você perdoar as pessoas, porque não vem de você, tu entendeu? Enquanto o perdão vier depender de mim, eu não vou conseguir com facilidade perdoar as pessoas. É possível, Thaís? Eu creio que é possível, porém, o verdadeiro perdão, profundo e verdade, que você liberta a sua própria alma e liberta também outra pessoa dessa relação complicada, é Cristo, né? É esse amor encarado e assumido que o Pai tem por você, que você encara isso, percebe isso e assume que de fato você foi amado, mesmo não precisando, não sendo alguém que merecia esse amor. Quando você entende isso, você vai ver que muita coisa da sua vida, ela passa a mudar. Você passa a ser uma pessoa com um coração muito mais leve, entendeu? Então aqui, quando ele fala que
não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora todo medo, significa que a gente não nasceu para o medo. A gente não nasceu para tomar nenhuma ação ou deixar de tomar alguma ação porque a gente tem medo. Nunca. Na prática, como é que você vive isso? Na hora que você vai precisar tomar uma decisão. Tem um versículo aqui em Colossenses que fala que a paz seja o árbitro no vosso coração. Então, se você não sente paz, se existe em você algum sentimento de medo, então não tome aquela ação, entendeu? Até que você consiga discernir e enxergar se de fato aquilo é medo ou aquilo ali é algum outro sentimento, tá certo? Tem pessoas que conseguem encarar isso muito rápido. Na minha caminhada eu fui até melhorando isso, embora que até hoje eu me sinto muito lenta ainda. Em algumas tomadas de decisões, sou uma pessoa que eu gosto muito de pensar. Eu prefiro pecar por excesso do que por falta e na empolgação fazer alguma coisa. Embora às vezes eu faça isso, claro que sim, né? Que tô na caminhada ainda, tá, gente? Todo mundo aqui tá sendo transformado. Mas eu entendo muito isso, assim, eu tenho lentidão em enxergar algumas coisas até o momento, né? Eu tinha, né? Vou começar a colocar em prática as coisas, né? Eu tinha, né? Profetizando aqui já na minha vida. Então, eu prefiro demorar a tomar uma ação do que tomar ela precipitadamente. E depois enxergar que aquele sentimento, na verdade, era medo. E se era medo de fato, então eu tenho que considerar isso, ó. Então eu vou tomar essa atitude ou não vou, né? O pai tá me falando pra viver isso, ou eu que tô com medo de viver isso, achando que eu não sou capaz. Então você tem que analisar isso. O que é que o medo tá te levando pro sim ou pro não? E se isso vem do pai ou não vem do pai, né? Tipo, se esse sentimento que tá tendo é porque você não se sente capaz, na verdade você é capaz, ou é porque de fato não é pra viver. E ponto final. E tem coisa, gente, que o pai de fato vai te chamar pra viver, certo? Vou dar um exemplo. O pai chama a gente pra viver o caminho X. Sei lá, você vai... Por exemplo, falando de empreendedorismo aqui, que é minha motivação também para vocês, então é ok. Então vamos lá, falar de empreendedorismo. Então o pai me chama para empreender. Mas existe o caminho e o tempo para que essa coisa comece a acontecer. Eu sempre falo que você só precisa começar. E quando eu falo de você só começar, não é necessariamente você ir tchau, empresa, vamos embora aqui abrir empresa. Não. Vou começar meu negócio. Não estou falando necessariamente disso, certo? Existe um momento de cada coisa. E cada pessoa tem um nível de maturidade e aperfeiçoamento do amor, como a gente leu aqui. E um aperfeiçoamento também de não deixar o medo guiar a vida dela para que ela chegue nesse lugar, entendeu? Então existe uma forma de você ir trilhando isso. Não é para você se comparar com ninguém. Tem pessoas que são muito corajosas. Que bom, né? São características de alguém que conhece o amor do pai. Então ele vai lá e tem mais coragem de tomar uma ação mais rápido. Você não é assim. Tudo bem, tá tudo certo. O que eu te falo é, só não desista. Não deixe de tomar passos na direção que o pai te deu. Na hora que você começa a tomar passos, por exemplo, estudar mais sobre isso, começar a estudar sobre como você pode montar seu negócio. Estou dando esse exemplo aqui, mas isso aqui encaixa em tudo, certo? Quando eu vou dando passos nessa direção, o pai já vai honrar isso aqui, tu entendeu? E você vai sendo transformado durante o caminho. Então não prive a sua vida achando que o pai não está nesses passos também, nesse passo a passo. Ele está assim com você nesse passo a passo. E ele honra o seu passo a passo, entendeu? Ele está vendo o final da linha, ele não está vendo só o começo agora de você aí nos primeiros passos, né, engateando. Não. Ele vê você no final da linha. E ele sabe que sim, é possível, e ele confia que é possível, ele vê isso. Qual é a nossa busca do coração? É a gente ver o que o pai está vendo, para que eu não duvide no meu coração. Entendeu? Então, quando você tem medo, você está indo contrário ao amor. Então, quanto mais medo você tem na vida, se você é uma pessoa medrosa na vida, mais você está possível de ser transformado e aperfeiçoado no amor. O convite do pai é que você conheça ainda mais o amor dele, para que você pare de ter medo. Porque quanto mais eu conheço o pai, mais eu conheço que existe provisão para mim. Mais eu conheço também que o quanto eu sou capaz de criar coisas com minha própria boca, com minha própria palavra, porque o pai criava as coisas assim. E assim vai, entendeu? Então a gente precisa ter esse entendimento. Porque o medo, ele traz tormento. Isso aqui é horrível. Já sentiu tormento alguma vez na vida? Pronto. O medo produz o tormento. Aquele que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é o versículo 19. Então quando ele fala, se ele nos amou, se nós amamos o Pai, é porque, na verdade, primeiro Ele nos amou. Então,
tu entende que o amor do Pai de fato é a força motriz da nossa vida, porque não depende primeiro da minha... É causa e consequência. A causa é o Pai me ama. A consequência, nós o amamos. E não o contrário. Não existe salvação na minha disposição de amar o Pai. Existe salvação na hora que eu me rendo de que eu fui perfeitamente amada e que eu sou perfeitamente amada do Pai. Embora eu não mereça, mas quando o Pai olha pra mim, ele não vê Thaís pecadora, ele vê Thaís Cristo, entendeu? Ele vê Thaís redimida. O amor que o Pai tem pelo Filho é exatamente o mesmo amor que o Pai tem por nós, que cremos em Cristo. É como se quando ele olhasse pra gente, ele olhasse pra Cristo, entendeu? Então, esse amor, essa entrega redentiva, né, que trouxe redenção pra gente em Cristo, né, que Cristo fez na cruz, nos dá a possibilidade de que o Pai, de fato, nos ame e nos torne como Ele é. Assim como Cristo era o próprio Pai. Existe uma disponibilidade, né, em nós da gente também ser como o Pai é, entendeu? O que vai limitar isso é o quanto eu creio nisso, né? O quanto meu coração está envolvido nisso. Mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se um homem diz, eu amo o Pai, e odeia o seu irmão, esse homem é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar ao Pai a quem não viu? Então não tem como eu falar que eu amo o Pai e odiar quem eu estou vendo, as pessoas que estão ao meu redor. Porque como é que eu vou amar o Pai que eu não estou vendo e vou odiar as pessoas que eu estou vendo? Não faz sentido. Então ele fala aqui, ó, jogo real, né? Se você fala que me ama, mas odeia quem está ao seu lado, então calma, tem alguma coisa errada por aí. Isso é uma mentira, né? E ele não poupa palavras, ele fala aqui, você é um mentiroso. É mentiroso, porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar ao Pai a quem não viu? Se ele não é capaz de amar alguém que está na nossa frente, como é que eu vou amar alguém que eu nem vi, que é invisível? E é interessante que o Evangelho traz essa tradução, né? De amar as pessoas, amar uns aos outros, como a revelação do próprio amor do Pai. Quando você ama alguém, você também está se amando. Por quê? Na hora que você ama a pessoa, você está sendo transformado, você está sendo aperfeiçoado no amor. A gente leu sobre isso aqui, nesse mesmo contexto aqui em cima, em alguns versículos. Na hora que eu amo uma pessoa, eu mesmo estou me aperfeiçoando no amor. Então, a pessoa beneficiada e eu também sou beneficiada, certo? Vale ressaltar que o amor aqui não é o sentimento, mas é uma entrega, um sacrifício, certo? Assim como Cristo morreu na cruz, esse é o amor perfeito. E outra coisa também, né? Que todo mundo fala que tudo é amor, tal, a geração da gente é meio complicada, entendeu? Acha que amor é um negócio, mas não tem nada a ver com isso. Então, assim, amor não é passar amor na cabeça de ninguém, entendesse? Não é necessariamente fazer coisas que todo mundo acha que é amor. A gente tem que depois falar só sobre isso, certo? Às vezes o pessoal coloca amor como tipo fosse tudo abraçar, né? Tudo tá lá. E Cristo me disse, sinceramente, quando eu fui pra cá, eu vi, ele amou o tempo inteiro, certo? Então, assim, na hora que ele foi lá e deu uma cortada nos fariseus, por causa da religião, ele estava amando aquelas pessoas. Você pode dizer assim, mas Thaís, ele era tão rude em alguns momentos. Gente, mas entenda, para aquela pessoa, ele precisava daquele tipo de comunicação, entendeu? Porque se ele não falasse daquela forma, aquela pessoa não ia entender. Se ela não conseguia entender com Cristo falando daquele jeito, imagina Cristo falando manso. Cristo, ele causou, gente, uma revolução aqui na Terra, tá? A gente fica achando que amar é só ser bonzinho pra todo mundo. Dar sim pra todo mundo. Não entrar em conflitos e problemas em alguns momentos. Isso vai acontecer, porque não tem como a gente sendo Cristo aqui na Terra não se envolver em algumas situações, certo? Que vão colocar a gente em situações de estreita mesmo, assim. De você, rapaz, você se posicionar hoje em dia na vida é uma ofensa praticamente. Sei lá, você falar de política hoje em dia e entender que o cristão tá aqui para ter causas anti-assassinatos, óbvio. Cristo não matou ninguém não, gente. Pelo contrário, ele trouxe vida e vida em abundância para todo mundo. Então como é que a gente como cristão não vai se posicionar contra o aborto, por exemplo? Todo mundo leva isso para o campo político, né, ideológico, enfim, hoje em dia, que eu entendo, tá? Eu era uma pessoa assim, zero à esquerda disso aí antigamente. Até que eu entendi a importância que a gente tem como cristão de entender sobre política também. A gente precisa saber.
E aqui eu nem vou entrar nesse momento agora, direita e esquerda, nem nisso. Só a causa sem aborto, ponto. Cristo iria, gente, assumir uma causa dessa e abraçar uma causa dessa? Me diga. Ele não ia assumir isso, gente. Pelo contrário, quando ele veio pra cá, foi para ressuscitar gente que tinha morrido. Como é que o cara vai abraçar uma causa de morte? Não faz sentido, entendeu? Então, assim, Cristo, se ele estivesse aqui, ele seria contra uma causa dessa. E na hora que ele se posicionasse contra isso, ele iria encontrar 1 milhão de inimigos. Entendeu? Então, veja, ele estava amando as pessoas ali. Ele estava amando as pessoas. Quando ele dizia assim, ó, não a X assunto, não ao aborto, no caso. Eu estou dando aqui esse exemplo. Mas tinha outras causas naquela época. Por exemplo, Cristo era aquele que era contra a religião. Os fariseus naquela época achavam que só eles tipo, não consideravam Cristo como o Salvador, né? Então, eles faziam tudo para pegar Cristo em alguma palavra lá e colocar ele numa berlinda e matar ele. Então, Cristo tem que se sair realmente de algumas situações para não morrer antes do tempo, não era ainda a hora de morrer, certo? E ele dá uma resposta na lata, gente. Ponto. Tipo, você vê assim, ele falando isso com o fariseu, mas também com os discípulos dele. Por exemplo, teve um momento, eu acho que foi em João que tem isso, acho que João 6, se eu não estou enganada. Ele tá lá, ele multiplica pão e peixe. Todo mundo ama Cristo aqui, né? Multiplicou pão e peixe, comida aí, pronto, acabou. A gente mais que é crente, acabou. Isso aí, quem é cristão ama comer e acabou. Ele multiplica tudo e tal. Chega no outro dia, o pessoal, ele pega o barco, vai para outro lugar e o pessoal vai tudo atrás de Cristo. Ah, mas porque ontem só multiplicou um pão e peixe e tal. E ele começa a falar, gente, eu não vim pra isso, tipo, eu multipliquei, beleza, mas a minha missão não é ficar multiplicando pão e peixe, fazendo todo mundo comer. Eu tô assim, dando minhas palavras, tá? Mas depois vai ler lá, é João 6. Se eu não tô enganado, é João 6. É após a multiplicação do pão e peixe. E aí ele fala, gente, eu não tô aqui pra isso. Ele começa a falar pelo que ele veio. E aí na hora que ele começa a falar da pregação, que inclusive Pedro diz assim, ó, que duro discurso é esse, Cristo? Tipo, tá muito forte, entendeu? Tipo, tá pegando muito no pé, tá muito pesado o que a gente tá ouvindo. O pessoal começa a ir embora, entendeu? Na hora que recebe essa, tipo, a realidade, eu não tô aqui pra ficar multiplicando pão e peixe, não. O pessoal vai embora, tipo, deixa pra lá, tipo, eu achava que Cristo era o cara que me dá pão e peixe na minha vida inteira, e não é mais, ele foi-se embora. O pessoal começa a ir embora. E na hora que ele fala isso, ele fala, gente, a gente tá perdendo adeptos, né? Aí começa a falar, gente, que discurso duro é esse, Cristo? Não, para. E aí vê o que Cristo fala. Tu também não quer ir embora, não? Essa é a pergunta de Cristo, ó. Vocês também não querem ir com os 12 discípulos. Então, tipo, Cristo, quando falou isso aqui, gente, ele estava amando ou não estava amando? Se o Pai é amor e Cristo é a revelação de quem Deus é. Se o Pai é amor e Cristo é a revelação de quem Deus é, como Cristo não estaria amando aqui? Ele estava amando. Mesmo com um duro discurso, entendeu? Então, quando ele fala de amor aqui, não é ame todo mundo, abrace todo mundo. Gente, vamos ter discernimento das situações. Tem momentos que a gente precisa ser mais duro. Tem momentos que a gente pode, dependendo da pessoa, tem muitas coisas para levar em consideração. Mas uma coisa para te nortear, para você não ficar pensando, tem que agir mais gentil, tem que agir mais não sei o quê. Enfim, uma coisa. O que Cristo faria no meu lugar? Ponto. Nessa situação agora, o que Cristo faria no meu lugar? Eu tenho uma decisão para tomar. Você recebe algum convite, alguma coisa, de um novo negócio, sei lá o que for. O que Cristo faria no meu lugar? Você tá, tipo, sei lá, paquerando com alguém. Você olha pro cara, ou olha pra moça. Você observa a vida dela. Se Cristo fosse namorar com alguém, ele iria ter essa relação? Iria começar? Essa pessoa aqui tem o mesmo valor que eu tenho? Ela está em busca da mesma coisa que eu estou em busca. Então você precisa entender que Cristo, ele vai significar a sua vida dessa forma. É assim que você aplica o cristianismo na sua vida. Se Cristo não faria X coisa, então, atenção, não faça. Entendeu? Se de fato ele é o teu Salvador e você crê que ele traz para você vida eterna. Se você crê que de fato ele é o modelo do que é ser um ser humano perfeito aqui na Terra, né? Se ele de fato é essa pessoa, você crê nisso, então faça o que ele fez. Não é para fazer isso com a intenção de impressionar o Pai, de receber o perdão do Pai. Gente, o perdão foi liberado 100% quando você crê em Cristo. Ponto.
Ninguém deve agir pensando se vai ser salvo ou não. Se você crê em Cristo, você está salvo em Cristo. Acabou, isso é graça. Agora, as suas ações, ela pode ser guiada pelo modelo Cristo ou não ser guiada pelo modelo Cristo. E a gente está sendo chamado aqui para viver através de Cristo. Tu entendeu? Então, quando você continua aqui, ó. Se um homem diz... Já li, que é a parte do eu amo a Deus, não amo seu irmão. E esse mandamento temos dele, que aquele que ama o Pai, ame também ao seu irmão. Então, nosso chamado é amar. E lembrando, quem aí não escutou o que eu falei antes, do que significa de fato amor, pega aqui a live que vou deixar salva para você ouvir depois. Mas amar não é colocar a mão na cabeça, certo? Amar, quer entender como é que se ama? Olhe para o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pronto, isso é um exercício maravilhoso. E veja como Cristo agia. Nos dias difíceis, como ele agia com as pessoas complicadas, como ele agia com os discípulos. O mesmo Cristo que disse assim, vocês também não querem ir embora, tipo, dizendo assim, eu quero ir embora também, tchau. Foi também o mesmo Cristo que conversou com a mulher samaritana. Entendeu? E falou sobre a água viva. Foi também o mesmo Cristo que colocou João encostado no peito dele. Tem um versículo que também fala disso, gente. João, ele se recostou no peito de Cristo. Então, João tem intimidade com Cristo. Então, Cristo sabia como viver cada relação, entendeu? E a gente também precisa saber como se relacionar com as pessoas. Com cada pessoa, com cada situação. Ok? Gente, esse assunto aqui renderia, assim, muito mais lives. Porque, de fato, a gente sempre vai estar voltando nesse assunto. Mas eu queria priorizar uma semana inteira falando sobre o amor do Pai. Porque, de fato, a gente pode viver na nossa vida cristã buscando, né, fazer coisas para merecer algo ou para tentar se tornar alguém. A gente tem essa possibilidade, isso é religião. Você fazer algo para se tornar alguém, para você ser alguém. Não é fazer para ser, entendeu? A gente não faz algo para se tornar alguém. Isso é religião. Quando eu faço algo, quando eu sigo todas as regras, quando eu faço todos os conformes. Porque não existe um manual de regras na Bíblia, gente. Porque não é para isso que a gente vive, entendeu? Não é sobre religião, não é fazer para ser. O nosso chamado aqui é entender quem a gente é, ou seja, é a gente ser alguém e fazer coisas que são coerentes a esse ser que nós somos. Entendeu? Então, Cristo, quando morre na cruz, nos dá a possibilidade de ser. Ele vai lá e transforma a nossa natureza pecaminosa em uma natureza santificada. Ele nos tornou alguém, entendeu? E a partir desse entendimento, desse lugar, que eu sei quem eu sou, ele diz assim, agora faça as obras que eu faço. Entendeu? Se não for, gente, nesse caminho aqui, ó, isso aqui é religião, isso aqui é cristianismo. Cristianismo aqui, ó, é estilo de vida, ok? Eu sou, porque eu sou, eu vou fazer alguma coisa. A religião é, eu faço para me tornar alguém. Eu amo as pessoas para que o Pai olhe para mim de outra forma. Eu amo as pessoas para conseguir algo em troca. Eu amo a pessoa para ser uma pessoa amável. Não, você é amável, por isso você ama. Entendeu? Você é justificado, por isso que você tem facilidade em perdoar outras pessoas. Você é perdoado pelo Pai, perfeitamente perdoado. Porque você sabe que você é perdoado. Perdoar alguém não se torna um martírio e uma dificuldade muito grande. Tudo parte de enxergar quem eu sou. Se eu entendo quem eu sou, o Pai revela quem eu sou. E quem vai te falar isso? É o Pai. Não existe ninguém melhor do que o Pai para te falar sobre quem você é, certo? Eu amo ler e tudo. Tem vários livros aqui, biblioteca, assim, nem digo que eu tenho vários livros, ok, que eu nem imaginava ser uma pessoa na vida, tá? Quem mudou isso em mim também foi Cristo, porque eu era uma pessoa que eu não gostava de ler. Que eu aprendo muito, leio, mas presta atenção. Tem um filtro quando você vai ler um livro. Colha pra você, tipo, olhe tudo, observe tudo, mas retenha o que é bom. Inclusive, isso é um versículo bíblico. Aprenda a reter o que é bom. Uma coisa que eu sei que é boa, que não tem dúvida, você não deve ler a Bíblia pensando se tá certo ou errado, é aqui só. É o único livro que você vai ler. Principalmente assim, pega aí os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, observa Cristo, e você não vai pensar se tá certo ou tá errado o que Cristo fez. Ele é a perfeição como homem, certo? Ele é o modelo perfeito para o ser humano seguir. Então, leia
e observe como ele agia a situação, entendeu? E você vai ver lá que ele não fez o que fez para se tornar alguém. Ele era Cristo, ele era o Salvador, por causa disso ele fez o que fez. A gente é a mesma coisa. Ok? A gente finaliza então aqui a semana, vai ficar salva aqui essa live. Eu estou subindo tudo para o YouTube e Spotify. Até domingo vai estar tudo lá. Mas por enquanto é tudo aqui. Certo? Então esse foi um tema muito massa, que sempre a gente vai estar voltando assim, porque na prática eu sempre vou estar falando sobre isso. Pra gente continuar a nossa transformação aqui, né? Juntos, né? A gente tá numa caminhada longa. Longa e muito feliz. Então aproveite o dia de hoje para observar o amor do Pai nas pequenas coisas, certo? Tarefa aqui. Olhos para ver, gente. Vamos ter olhos para ver o amor do Pai nas pequenas coisas, ok? E ser grato. Quanto mais você olha o amor do Pai, percebe o amor do Pai ao seu redor, você é grato, certo? Então não esqueça, você não faz para se tornar alguém. Você é e você revela quem você é na sua atitude. Certo? É isso aí. Cheiro para todo mundo. Guima, Linda, Jana, Fran, Felipe, todo mundo que entrou aqui. A live vai ficar salva, certo? Cheiro, Gabi. A gente se encontra aqui na segunda-feira, 7h21. É nóis, tá bom? Cheiro. Vai ficar aqui salvo, tá? Tchau, tchau.